Oi, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. Então, gente, hoje eu vim trazer um vídeo para vocês de associação de resistores em paralelo. Então, gente, eu já havia feito um vídeo de associação de resistores em série. Se você não viu, vai estar no final do vídeo, ou se não, aqui embaixo na descrição, tá bom? Então, mas antes de começar a explicar a associação de resistores em paralelo, eu peço que vocês já vão se inscrevendo no canal, deixe seu like, me siga no Instagram que tá aparecendo aqui na tela. Ative o sininho de notificação também, tá bom? Assim que eu colocar um novo vídeo, vocês serão os primeiros a receber, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos à explicação. Primeiro, pessoal, a gente precisa entender o que é um circuito elétrico, né? Quais são as características? Primeiro, em um circuito elétrico, a gente tem que ter esses três componentes aqui. A gente tem que ter uma fonte de tensão, temos que ter uma carga, que a carga que eu estou usando aqui é o resistor, mas você pode usar um indutor ou um capacitor, tá bom? Mas nossa, aqui é resistores em paralelo. E também um condutor, né, que é um fio, que é por onde a corrente elétrica vai circular. E a corrente é a movimentação dos elétrons. Então, se num circuito a gente não tiver fonte de tensão, se a gente não tiver uma carga e nem um condutor, não, o circuito não existe, tá? Porque não será um circuito elétrico, tá bom? Então, essas aqui são as três características básicas para você se ter um circuito elétrico. Então, pessoal, agora a gente vai passar pela parte de simbologia, que são essas aqui, ó. A gente tem a tensão elétrica, certo? Que é a simbologia 1V, e a unidade de medida é o volt, também representado pelo V. Nós temos a corrente elétrica, que a simbologia é o 1I, né? Representado por 1I. A unidade de medida é o ampere, e o ampere é representado pela letra A, ok? Nós temos aqui a resistência elétrica, que é representada pelo 1R, e a unidade de medida é o ohm, que é representado por esse símbolo aqui, ó. E nós temos aqui, por fim, a potência elétrica. A simbologia dela é um P, e a unidade de medida é o watt, que é representado pela letra W, ok? Então, pessoal, o que é uma potência elétrica? A potência elétrica ela é responsável pela produção de luz, calor, som, movimento, tá bom? Isso tudo aqui, a potência elétrica é responsável por isso, no resistor, tá bom? Então, se você tiver o resistor, a potência elétrica desse resistor pode ocasionar ou luz, som, movimento, tá bom? Então, é isso aqui a potência elétrica. E aqui nós temos algumas fórmulas. Nós temos aqui a famosa primeira lei de Ohm, né? Que é bem usada. Primeira lei de Ohm, que é tensão é igual resistência vezes corrente. Nós temos aqui as fórmulas, né, da potência. Nós podemos calcular a potência através da multiplicação de tensão por corrente, ou de resistência multiplicando corrente ao quadrado, ou a razão de tensão ao quadrado sobre resistência. Aí aqui, pessoal, nós temos algumas formas de calcular o R equivalente do circuito, tá bom? R equivalente é a resistência equivalente do circuito. Então, para você pode calcular como 1 sobre R equivalente, que é igual a 1 sobre o R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R4, tá bom? Então, temos essa forma aqui, e nós temos essa outra forma aqui, ó. O R equivalente é igual ao produto dividido pela soma. Ou seja, o R1 multiplicado pelo R2 dividido pela soma de R1 mais R2. Essa fórmula aqui, pessoal, ela é recomendada para você usar só com dois resistores, tá bom? Então, gente, agora eu vou dar uma explicação para vocês sobre a definição de o que é nó e o que é um ramo, tá bom? Eu estou usando, por exemplo, esse circuito aqui. O nó, pessoal, é a junção, né, de dois ou de mais terminais de um componente. Por exemplo, isso daqui é um nó, que ele está juntando o terminal da fonte com o terminal desse resistor aqui. Esse daqui também é outro nó.
está juntando o terminal desse resistor R1 com o terminal do resistor R2. Esse aqui nós temos o terceiro nó, que é a junção do terminal do R2 com a junção do R3, do terminal do R3. E temos esse último nó aqui, que é a junção do terminal do resistor 3 com o terminal da fonte, certo? Então, isso aqui é um nó, né? Quando você junta dois terminais ou mais, tá bom? De um componente. E ramo? Ramo, pessoal, é a parte de um circuito elétrico entre dois nós compostos por um ou mais componentes. Por exemplo, esse daqui, ó, é um ramo, porque ele está entre dois nós e entre esses dois nós temos um componente aqui. Nós podemos ter um ou mais componentes. Aqui nós temos um resistor. Então, esse daqui, ó, é um ramo. Isso daqui é outro ramo, ó, porque tem dois pontos, certo? E entre esses dois pontos temos uma carga, né? Um componente. Então, aqui temos outro ramo. Aqui também, ó, entre dois nós, temos um componente, né? Um resistor. Então, esse aqui é outro ramo. E esse aqui também é outro ramo. Entre nó A e nó D, temos um componente. Então, aqui é outro ramo, ok? Então, pessoal, uma característica desse associação de resistores em paralelo é que a tensão dos ramos é a mesma. Vocês lembram que na associação de resistores em série, a corrente que passava pelos resistores eram as mesmas? Agora, no resistores em paralelo, não. A corrente será diferente, mas a tensão nos ramos serão as mesmas. Vocês verão isso nos exercícios com mais clareza. Agora, depois dessa definição de o que é nó e ramo, vamos para o potencial elétrico entre nós, ok? Então, pessoal, temos aqui, né, o potencial elétrico entre nós. Então, aqui nós temos um nó A, tem uma tensão A. Nós temos um nó B com um certo valor de tensão B. E como vocês podem observar, não tem nenhum componente, né? Não tem nenhum resistor, não tem nada, não tem nenhuma carga aqui. Então, se aqui temos uma tensão A e aqui temos uma tensão B, certo? Então, como não tem nada para consumir essa tensão, a tensão aqui nesse ponto é igual a tensão nesse ponto aqui, ó. Olha, tensão A é igual a tensão B, porque não temos nenhum componente aqui, ou seja, está em curto-circuito. Falar que esse ponto aqui é VA e esse ponto aqui é VA, porque tem os mesmos valores. Ou se não, VB e VB, tanto faz, não muda nada. Aí, diferente agora desse daqui, ó. Como você pode ver aqui, tem uma carga, né? Tem um resistor aqui. Então, se aqui tem uma tensão A no nó A, uma tensão B no nó B, essa tensão aqui, ó, não vai ser a mesma aqui. Por quê? Porque esse resistor aqui, ele vai consumir uma certa tensão. Vocês concordam? Então, se aqui vai consumir uma certa tensão, vai ser a tensão no nó B, vai ser a tensão no nó A, menos a tensão consumida por esse resistor. Então, a tensão nesse ponto aqui não vai ser igual a essa, vai ser diferente. Então, tensão A é diferente de tensão B. Então, gente, agora vamos para a parte dos exercícios, né? Para fixar bem esse conteúdo, que é bem fácil. Nós temos o primeiro exercício, né, que ele deu um circuito com esse ramo. Ó, observe que esse ramo aqui, ó, tá em paralelo com este outro ramo aqui, e ele deu a fonte de 200 volts. O que ele está pedindo? Ele está pedindo o R equivalente do circuito, corrente total do circuito, a corrente no resistor 1 e a corrente no resistor 2, certo? Então, primeiro vamos ver as fórmulas, né? Vamos relembrar aquelas fórmulas que eu tinha falado lá no começo do vídeo. Nós temos essas fórmulas aqui, certo? A lei de Ohm, que você pode calcular tanto a tensão, quanto a resistência, quanto a corrente. E aqui nós temos a fórmula da resistência equivalente, né? Que é a primeira coisa que ele pede aqui, ó. A primeira coisa que ele pede é R equivalente. Então, a gente pode fazer ou desse jeito aqui, ou desse jeito aqui. Como tem dois resistores, eu posso fazer desse jeito aqui, né? Que é o apropriado para dois resistores. Mas eu vou fazer dos dois jeitos para vocês verem que dá certo. Então, vamos primeiro fazer com essa daqui, da multiplicação e soma. Então, aqui eu vou deixar aqui do lado, certas fórmulas. Aqui, vamos calcular, então, o R equivalente
que é igual a multiplicação dos resistores dividido pela soma, certo? Então aqui nós temos o resistor R1 de 30 ohms. Então, é 30 multiplicado pelo R2, que é quanto? 20. Então, 30 vezes 20, tudo isso sobre a soma. Então, vai ser 30 mais 20. Certo? Isso aqui é igual. 30 vezes 20 vai dar 600, né? Então, vai dar 600 dividido por 30 mais 20, que é 50. Igual, ó, corto o zero, corto o zero. E isso daqui, 60 dividido por 5 é igual a 12. Qual é a unidade de medida da resistência aqui, ó? A unidade de medida da resistência é o ohm, esse símbolo aqui. Então, aqui, ohm. Então, a resistência equivalente do circuito é de 12 ohms, ok? Então, olha, a gente já sabe a resistência equivalente do circuito. A gente já descobriu. Mas vamos testar com essa outra fórmula aqui para ver se dá certo. Então, essa outra fórmula é 1 sobre R equivalente. Certo? O R equivalente a gente não sabe, a gente vai saber agora. Então, aqui é 1 sobre o R1. Ficar 1 sobre o R1 é quanto? 30. Então, 1 sobre 30, que é mais 1 sobre R2, que é 1 sobre 20. Então, 1 mais 1 sobre 20. E é igual. Então, vai ficar 1 sobre R equivalente é igual 1 sobre 30. 1 sobre 30 é 0,0333333, certo? Então, 0,333 mais 1 sobre 20 vai dar 0,05. E isso daqui, ó, 1 sobre R equivalente, então é igual 0,0333 mais 0,05. Isso daqui, ó, vamos passar para lá. 1 sobre R equivalente é igual. A soma disso daqui vai dar 0,083333, certo? Então, olha, o que eu faço aqui? Eu multiplico cruzado. Então, vai ficar 0,0833 R equivalente, que é igual a 1. E R equivalente é igual a 1 sobre 0,08333. E isso daqui, o resultado disso vai dar 12. 12 o quê? Resistência é em ohm. Então, 12 ohms. Olha, não deu a mesma coisa? Aqui, ó. Resistência equivalente deu 12 e aqui deu 12. Certo? Então, aqui a gente já sabe que a resistência aqui, então, é 12. Resistência equivalente, ou seja, resistência equivalente do circuito é 12 ohms, ok? Agora, a segunda coisa que ele pede é o I total. A gente já sabe, olha, o R equivalente é a mesma coisa que R total, tá bom? Então, a gente já sabe o R total e a tensão total do circuito, porque ele deu aqui, ó, 200 volts. Então, se a gente pegar a primeira lei de Ohm, V igual RI, ela se transforma nisso daqui, ó. I é igual a V sobre R. É a mesma coisa. É a mesma fórmula, só invertir aqui. Então, isso aqui é para você calcular a corrente, que é o que está pedindo, não é a corrente total. Então, a corrente total é igual a tensão, ou seja, 200, né? 200 volts, dividido pelo quê? Pela resistência, que é 12. E 200 dividido por 12 vai dar 16,67 aproximadamente. Ampere, ó, unidade de medida de corrente. Aqui, ó, corrente elétrica, ampere, que é representado por um Azinho, né? Pelo um A, ok? Então, corrente total é 16,67 amperes. Então, vamos colocar aqui, ó. E agora, ele está pedindo a corrente individual do resistor 1 e do resistor 2. Ok. Então, a gente aqui, ó, a fórmula, né? I é igual a V sobre R. Então, I1 é igual a V1 sobre
resistência 1, ou seja, sobre R1, certo? Então aqui, ó, o I1 é igual. Quanto é o V1? Olha, lembra que eu falei que a característica do resistor, de associação de resistores em paralelo, é que a tensão é a mesma. A tensão entre os ramos, né? Então, esse aqui, ó, aqui nós temos o primeiro ramo, né? Aqui nós temos um nó. Então, aqui nós temos um nó A, por exemplo. E aqui nós temos um nó B. E entre esses nós tem um componente, né? Aqui, no caso, é uma fonte de tensão. Então, isso daqui é um ramo. Mas vocês perceberam que aqui, olha, não tem nenhum componente, né? Tá em curto-circuito. Então, lembra quando não tem nenhum componente, a tensão é a mesma nos pontos? Então, se aqui é um nó A, por exemplo, aqui também pode ser nó A. Porque não tem nada aqui para consumir tensão, então a tensão aqui nesse ponto é igual nesse ponto, que eu posso chamar de A também. E a mesma coisa aqui, eu posso chamar esse ponto aqui de A. E aqui embaixo eu posso chamar de B e B. Mas por que eu não posso chamar aqui embaixo de A também? Porque, ó, aqui é o ponto A. Entre esse ponto e esse ponto aqui, a gente tem um componente, certo? Aqui um componente, um componente. Então vai ter uma DDP, né? Uma diferença de potencial, ou uma queda de tensão. Então a tensão nesse ponto não será a mesma que aqui, entenderam? Então, aqui ó, na fonte, aqui tem uma fonte de tensão entre o nó A e B. Então, a diferença de potencial entre esses nós aqui é 200 volts. Então, se aqui é 200 volts, aqui também será 200 volts, e aqui 200 volts. Entenderam? Então, a gente já sabe a tensão no resistor 1 e resistor 2. Vai ser 200 volts no resistor 1 e 200 volts no resistor 2. Certo? Então, aqui, ó, I1 é igual a V1, que é 200, dividido pelo R1. Qual é o valor de R1? 30. Corta aqui, corta aqui. 200 dividido por 30 vai dar aproximadamente 6,67 amperes, porque a corrente é em ampere, certo? Então vamos anotar aqui, 6,67 amperes. Agora vamos no resistor, a corrente no resistor 2, aqui, I2 é igual a V2 sobre o R2, certo? Então, qual é a tensão 2? A tensão 2 é 200, certo? Então, 200 sobre resistência 2, quanto que é? 20. 200 dividido por 20. Corta, corta. 20 sobre 2 é 10. 10 o quê? Unidade de medida de corrente? Ampere. Então, nós temos aqui a corrente 1 com 6,67 amperes e a corrente 2 com 10 amperes. Ah, como que eu faço para saber se está certo essa corrente? Bom, você sabe que a corrente total do circuito tem que ser igual à soma das correntes que entrou nesse ramo aqui e nesse ramo aqui, certo? Ó, ela vai entrar um certo valor aqui, que a gente já descobriu, que é 6,67 amperes. E aqui, ó, vai continuar uma parte, que vai descer aqui, que a gente descobriu também. A corrente no resistor 2 é 10 amperes. Então aqui vai descer 6,67, aqui vai descer 10. Aqui, ó, chega nesse ponto aqui, elas vão se encontrar. Então, aqui já vai ter a corrente inteira de novo. Então, a corrente total é a soma desse com esse daqui. Então, qual é a corrente 1? Corrente 1 é 6,67. Corrente 2 é 10. Então, a soma vai dar 6,67 mais 10, 16,67 amperes. E quanto? Lembra que a gente fez a conta? A conta na nossa corrente deu exatamente 16,67 amperes. Certo? O segundo exemplo agora, né, para o segundo exercício, é que nós temos? Nós temos um circuito, certo? Uma tensão de 200 volts também. Na verdade, é bem parecido com o primeiro. O que muda é que eu coloquei esse resistor aqui, ó. Esse resistor aqui, o R3, ele não está paralelo nem com o R1 nem com o R2. Mas o R1 continua em paralelo com o R2, certo? É praticamente o mesmo exercício que a gente acabou de fazer, só muda que eu coloquei
o resistor 3 aqui. Então, vai ver o que o exercício está pedindo, né? Ele está pedindo a resistência equivalente do circuito, a corrente total do circuito, a corrente em cada um dos resistores e a tensão em cada um dos resistores. Então, vamos começar. A primeira coisa que ele pede aqui é a resistência equivalente, certo? Então, vamos. Aqui, ó, ele está em paralelo com esse, certo? E a gente já fez a conta desse primeiro exercício aqui, olha. Ó, a mesma coisa, né? Tá paralelo com esse. E a resistência equivalente desse circuito aqui deu 12 ohms. Ou seja, a resistência equivalente desses resistores deu 12. E aqui é a mesma coisa. Eu vou usar esse mesmo valor. Então, eu vou usar aqui o 12, né? Eu vou virar um único resistor. 12, né? Que é o equivalente de 30 com esse de 20. Vai dar 12. E ele vai estar em série com o R3. Então, para você calcular o R equivalente, vai ser a soma de 12 desse daqui. Então, aqui mais 10. Esse aqui é um sinal de mais. Então, o R equivalente é igual a 12 mais 10 e dá 22. Unidade de medida da resistência? Ohm. Isso mesmo. Então, vai dar resistência equivalente é 22 ohms, ok? Então aqui a gente descobriu a resistência equivalente do circuito, 22 ohms. Agora a gente precisa saber a corrente total, né, que está circulando pelo circuito. Então tá, a corrente total é igual a tensão total dividido pelo R equivalente, né, ou R total. A tensão total a gente já sabe, né, 200, né, está gerando 200 volts aqui. Vai ser 200 dividido por o R equivalente, 22. 200 dividido por 22, 9,09. 9,09 o quê? É corrente, então é ampere. 9,09 amperes, ok? Opa, a gente já descobriu a corrente. 9,09 amperes. Agora nós vamos descobrir a corrente em cada um desses resistores e a tensão em cada um desses resistores, certo? Vamos começar aqui pelo R3, certo? O resistor 3. Então, para R3, a corrente, primeira corrente. Mas, você está vendo aqui, ó, esse resistor, ele está em série aqui com a fonte, certo? Porque é a mesma corrente que sai da fonte e passa aqui nele. Então, se a corrente da fonte é a mesma que a do resistor 3, porque ó, ela vai sair daqui. Aqui vai sair a corrente, vai passar para cá. E ela vai indo. E vai passar a mesma corrente pelo resistor 3. Ou seja, o mesmo valor. Então, a corrente no resistor 3 é igual à corrente total. Né? A corrente, né, do circuito. E quanto a essa corrente, acabamos de calcular 9,09 amperes. Então, que é igual a 9,09 amperes. Então, a corrente 3 nós já temos, que é 9,09 também. Agora, ela está pedindo a tensão, né? Vamos calcular a tensão no resistor 3. Então, a tensão no resistor 3 é igual. Nós temos a resistência do 3, sim, ele deu a resistência 3, que vale 10 ohms. Então, aqui nós temos 10 vezes, né? Porque a lei de Ohm, V igual R vezes I. Então, o R a gente já tem que é 10 ohms. E falta a corrente, que nós já sabemos, né? Que ela é igual à corrente total, então é 9,09. Então, V é igual a 10 vezes 9,09. E isso daqui é igual a 90,9 volts. Porque aqui ó, é tensão, então em volts. Certo? Então já descobrimos a tensão e a corrente no resistor 3. Agora vamos descobrir a tensão e a corrente no resistor 1. Então aqui para R1. A corrente no 1 é igual a tensão no 1 dividido pelo R1. Certo? E a gente sabe a tensão no resistor 1? Sabemos. Por quê? A gente não sabe, a gente acabou de descobrir aqui a tensão no resistor 3. 90,9. Então aqui vai ter uma queda de tensão de 90,9. Aqui, ó.
Então, se a fonte aqui era 200, certo? Aí que passou pelo R3, teve uma queda de tensão, aqui era 200 nesse ponto aqui. Aí teve uma queda de tensão de 90,9 nesse resistor. Aí o restante foi para esse ponto aqui. E você vai subtrair, então, a tensão no resistor 1 é igual a tensão da fonte, V total, menos a tensão no resistor 3. Vamos ver aqui, ó. V1 é igual a V total, 200. Vai ser 200 menos a tensão no resistor 3, 90,9. É igual a 109,1 volts. Então, essa aqui é a tensão nesse ponto aqui. Então, aqui nesse ponto aqui, vamos chamar ele de ponto B. A tensão nele vai ser 109,1 volts. Certo? Mas, porém, ó, não tem nenhum componente aqui para perder tensão, então, logo, a tensão nesse ponto aqui será a mesma. Podemos chamar de ponto B também, que é igual a 109,1 volts. Certo? Então, agora vamos voltar lá e calcular a corrente que passa por esse resistor 1. Corrente 1 é igual a tensão, que é 109,1, dividido por 30, que é resistência, certo? I é igual a V sobre R, então I é igual a 109,1 dividido por 30. E isso vai dar 3,64 amperes. Então, a corrente que passa no resistor 1, que passa por aqui, olha. Aqui a gente descobriu, então, a corrente total 9,09. Vai descer 3,64 por aqui e vai continuar, o restante vai para cá, que passa pelo R2. E desce e depois elas se encontram bem aqui, certo? Então, a gente sabe que a corrente no 1. Agora, a gente descobriu a corrente no 1 e a tensão no 1. Agora, vamos para o R2. Vamos calcular a corrente no resistor 2. Que a gente sabe que é igual a tensão no 2 dividido pela resistência do resistor 2. Qual é a tensão no resistor 2? Aqui, ó. Esse ponto aqui, olha, vale 109,1. Então, a DDP entre esses pontos aqui é 109,1 volts, ou seja, a tensão no resistor 2 é de 109,1 volts sobre a resistência do 2. Ele deu 20. Então, 109,1 dividido por 20. E isso vai dar aproximadamente 5,45 amperes, que desce aqui para o resistor 2. Mas você nem precisava aqui, atenção, a corrente total não é igual à soma de I1 mais a do I2, certo? Porque a do I3 é a mesma. A do I3 é a mesma da tensão total. A corrente 3 é a mesma da corrente total. Então, acaba que a corrente total é a soma da que desce, que vem para cá, e que vem para cá, que no caso é a corrente 1 e a corrente 2. Então, você sabia a corrente total, que a gente calculou, que é 9,09. Que é igual a corrente 1, nós também calculamos. Aqui, olha, deu 3,64. É mais o I2 que você não sabe, né? Esse 3,64 passa para lá. Então vai ficar 9,09 menos 3,64 é igual a I2. Então aqui, ó, I2 é igual a 5,45 amperes. Deu o mesmo valor, certo? Então, mais uma confirmação de que esses valores aqui estão corretos, certo? Então, a corrente 2, agora o que falta? A tensão 2. Descobriu, né? Aqui, ó, a diferença de potencial desse nó com esse nó
é de 109,1 volts. Então, a corrente desse resistor aqui é de 109,1. Mas vamos fazer... Então, aqui vamos confirmar o valor dessa tensão no resistor 2. Então, aqui nós temos V2 é igual a resistência 2 vezes a corrente 2, certo? Ok, nós sabemos a resistência, né, que está escrito aqui, que o exercício deu, que é 20 ohms. Então, V2 é igual a 20 vezes a corrente 2. A corrente que a gente calculou deu 5,45. 5,45. E isso daqui, olha, se você pegar 20 vezes 5,45, vai dar 109 volts. Que é aproximado, por causa dos arredondamentos, né? Então, é a mesma coisa que 109,1. Então, confirmou, né? Então, a tensão do resistor 2, 109 volts. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, né? Que vocês tenham entendido a matéria. Assim, não é uma matéria difícil, é fácil, né? Espero mesmo que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem mandar no Instagram ou também aqui nos comentários mesmo, que eu respondo vocês. Novamente, me sigam no Instagram, né? Que tá aparecendo aqui na tela. Também se inscrevam no canal. Deixem um like aqui no vídeo e ative o sininho de notificação, tá bom? Então, até o próximo vídeo e tchau, tchau.